Alguma vez você já mediu a sua pressão arterial e ela estava elevada e você ficou preocupado de ter o diagnóstico de pressão alta? Isso não é só com você que aconteceu, isso acontece com muita gente. É rotina no consultório a gente receber pacientes preocupados porque mediram a pressão num clube, mediram a pressão na farmácia, num pronto-socorro, no trabalho. Por que isso acontece? No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês que nem sempre uma pressão arterial medida elevada significa que o paciente seja hipertenso, tenha um diagnóstico de pressão alta. Me acompanhem. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, Seu Cardiologista. Eu sou o Dr. Moser Suzica e no vídeo de hoje eu vou falar desse tema super interessante que é frequente no dia a dia do cardiologista. Muitos pacientes medem a pressão arterial e ela vem elevada. E esses pacientes ficam muito preocupados. Poxa, será que eu tenho então um diagnóstico de pressão alta? Será que eu preciso tratar? O que será que eu preciso fazer? Hoje eu vou explicar para vocês o porquê isso acontece, o que a gente deve fazer e como a gente deve lidar com essas situações. Então primeiro, pessoal, existe o modo correto de medir pressão. A pressão arterial, ela não depende só da técnica e de quem está medindo. Depende muito do momento e do jeito que a gente vai medir. Por exemplo, o paciente ele não pode ter se alimentado nos últimos 30, 60 minutos. Ele não pode ter fumado nos últimos 30, 60 minutos. Idealmente não ter feito exercício nos últimos 30, 60 minutos. Estar relaxado, sem vontade de ir ao banheiro, num ambiente calmo, em repouso ali por uns 10, 15 minutos. Isso é muito importante por quê? Porque o nosso sistema circulatório ele é regulado por hormônios. E esses hormônios, como a adrenalina, por exemplo, têm a função de aumentar a frequência do coração, a quantidade de batimentos cardíacos, aumentar a força com que o coração ejeta sangue, e isso tudo aumenta a nossa pressão arterial. Por isso que quando você vai fazer um teste de esteira, a pressão arterial sobe, porque o nosso corpo precisa subir a pressão para compensar aquele momento do exercício físico. Mas a pressão arterial ela não sobe só no estresse do exercício físico. Ela sobe também em estresse ruim, como por exemplo brigar no trânsito, discutir no trabalho, estar numa rotina corrida, preocupado com várias coisas para fazer. É justamente por isso que num contexto de pronto-socorro em que você esteja com dor, num contexto de trabalho em que você acabou de fazer uma reunião, ficou preocupado, recebeu uma notícia ruim, brigou com alguém, e você ir ali e medir sua pressão, ela pode de fato vir elevada, porque você liberou adrenalina, cortisol. Você está estressado naquele momento e a pressão vai subir. E não necessariamente você tem a pressão alta durante o dia todo. Ou você tem alterações no seu sistema circulatório que te façam ser hipertenso. Então, nesses contextos de aferição de pressão arterial, eles não são adequados para a gente dizer se o paciente tem pressão alta ou não. Obviamente, existem pacientes que descobrem que tem pressão alta assim? Com certeza absoluta. Muitos pacientes vão ali no posto de trabalho, medem a pressão, e isso é um gatilho para ele procurar um médico. O que é indicado é que todo paciente ele saiba do valor da sua pressão arterial e que ele veja essa pressão arterial no mínimo uma vez por ano com algum especialista de saúde, farmacêutico, médico. Isso é importante por quê? Porque um paciente que apresenta picos de pressão alta, ele pode de fato ter o diagnóstico de pressão alta, mas ele pode não ter o diagnóstico de pressão alta. Então, medir a pressão de um jeito correto, no momento correto, com técnica correta, faz toda a diferença. Então, por exemplo, se você está num clube fazendo esporte e vai medir a pressão, ela vai estar mais elevada. Só que depois do esporte, nossa pressão ela tende a ficar até mais baixa do que ele estava antes. Por isso que a atividade física é tão importante. Então, qual que é a nossa recomendação aqui? Não estou falando para vocês não medirem a pressão. Eu prefiro que vocês vejam a pressão do que não. Mas a gente tem que separar muito bem o joio do trigo. Primeiro, entender em que contexto essa pressão foi medida. O que aconteceu antes dessa pressão? Você brigou com alguém? Você estava fazendo exercício? Você estava no pronto-socorro? Você recebeu uma notícia ruim? Você acabou de fumar? Está com vontade de ir ao banheiro e mediu a pressão? Segundo, ser avaliado ou avaliada por um cardiologista, por um médico, algum especialista na saúde, que veja a sua pressão arterial num contexto ali de consultório, na calmaria. Se houver dúvida do médico, a gente pede um mapa, com aquela medida de pressão durante 24 horas. A gente vai pedir para o paciente, adequadamente, a gente vai ensinar o paciente, eu faço um vídeo disso mais para frente, como medir a pressão em casa. Então, se esse paciente no consultório vem com a pressão acima de 14/9, grande chance desse paciente ser hipertenso. Mas pode ser que o paciente esteja só ansioso ali no meio de consulta, que é a hipertensão do jaleco branco, ou acabou de chegar correndo do trabalho para ir para a consulta? Pode. Mas isso o médico vai, na consulta, tentar separar. Vai medir a pressão mais de uma vez, vai pedir um exame para casa, vai pedir para o paciente comprar o aparelho de pressão. Então, pessoal, se você mediu a sua pressão e ela veio alta, obviamente você tem que se consultar com um médico, com um cardiologista, com um médico generalista, com um clínico. Você tem que ser visto por um médico. Mas não necessariamente você vai ser hipertenso. Ser hipertenso significa que você mantém
em grande parte do dia, nas médias das suas pressões arteriais, ela é muito elevada. Então no mapa, naquele aparelho que a gente vai para casa, ou quando a gente mede casa, paciente que frequentemente está com a pressão acima de 13/8. Ou no consultório 14/9, como eu falei para vocês. Portanto, se você mediu a pressão arterial num contexto fora de um consultório médico, num ambiente controlado, e ela veio elevada, seja em casa, no trabalho, no clube, na rua, na farmácia, você precisa bater o martelo nesse diagnóstico com um especialista. Isso é importantíssimo porque a pressão arterial ela é fator de risco para muitas e muitas doenças, desde AVC, infarto, insuficiência cardíaca, arritmia, disfunção dos rins. Tratar a hipertensão é essencial para diminuir os seus riscos, diminuir a mortalidade e melhorar a sua vida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhem com quem precisa saber sobre esse assunto, me sigam nas redes sociais, no Instagram, deixem um like aqui, se inscrevam no meu canal para os novos conteúdos e foi um prazer conversar com vocês. Até a próxima!